como funcionam as escalas em um solo. Então vamos lá, a ideia é o seguinte, a ideia central, vamos dizer assim, desse processo é o seguinte, é você, número 1, aprenda a relação entre os acordes e as escalas. Número 2, depois que você entendeu essa relação entre essas duas coisas, você vai praticar com essa consciência. Bom, eu estou nesse acorde, eu tenho esse efeito por cima desse acorde. Se eu colocar essa escala, você começa a entender o efeito que a escala gera no acorde para você chegar ao terceiro ponto, que é chegar a ter isso de uma forma tão natural para você que você está improvisando, está usando a escala, mas você já não está mais pensando na escala. E o que acontece? Um solo, ele é composto de quê? Ele é composto de frases. E essas frases são compostas por alguns elementos. E quais são esses elementos? Eu vou te mostrar aqui. A gente pode dizer assim que pode dividir em três níveis. Então vem cá. Olha só, a gente pode fazer assim, ó. Pensa no acorde Dó com sétima maior, você tem as notas Dó, Mi, Sol, Si, que são as notas que formam esse acorde, certo? Então você pega, por exemplo, esse acorde, você tem Dó, Sol, Si, Mi, né? Dó, Mi, Sol, Si. E as notas que formam esse acorde são as notas mais importantes. Então se a gente dividisse, a gente vai dividir em nota do acorde e nota que não compõe o acorde. Quando você está ouvindo um solo, pode ter nota que compõe o acorde e nota que não compõe o acorde. Então a gente vai dividir nesses dois grupos. E nesse primeiro grupo, que são as notas que compõem o acorde, esse daqui é um primeiro nível, é um nível muito importante. Essas notas elas têm um grau de prioridade maior. Por quê? Porque elas contam muito quem é o acorde. É o próprio arpejo, né, do acorde. E você tem um outro grupo, que são as notas que não compõem o acorde. Dessas notas que não compõem o acorde, a gente tem dois níveis. O segundo nível aqui, né, que esse aqui vai ser o primeiro, esse aqui vai ser o segundo. Vai ser formado pelas notas da escala do acorde, mas que não compõem o acorde. Então, por exemplo, para esse acorde você vai ter a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que é a escala maior de Dó. E se você reparar, se você tirar as notas do acorde, você vai ficar com Ré, Fá e Lá. Essas três notas são as notas desse segundo nível, que são as notas da escala do acorde, mas que não compõem o acorde. Mas que elas podem ser usadas também, porque elas, afinal de contas, elas fazem parte da escala do acorde. E você tem um terceiro nível, que são as notas cromáticas, que são todas as outras notas. Então você fala assim, bom, quando se soma os três níveis, você tem todas as notas. Então, nesse momento, você pensa assim, então isso vai valer para todos os acordes? Sim, isso vale para todos os acordes. Então, a gente chega à conclusão de que eu posso tocar qualquer nota para qualquer acorde. Só que com uma questão aqui que tem que ser levada em consideração. Eu tenho que saber quais são os níveis de prioridade. Quais são as notas do acorde? Essas são as mais importantes. Quais são as notas que compõem a escala desse acorde, mas que não compõem o acorde? Esse aí é o segundo grau de prioridade. E quais são as notas cromáticas? Isso vai mudar o tempo todo. No DNA da improvisação, eu ensino um passo a passo para você ficar bom nisso aqui. Para você aprender realmente o que é, como tocar as notas do acorde no teu solo. Porque a questão é a seguinte, a gente entender a parte teórica é muito simples e às vezes você já sabe isso, né? Você já sabe, às vezes você é bom de intervalo, você já entendeu esse negócio, já passou dessa fase e você já sabe como formam os acordes, você já sabe até como são as escalas dos acordes, você entende ali, realmente um acorde, sei lá, de Dó meio diminuto, eu sei quais são as notas, então eu vou saber quais são as notas cromáticas, que eu também sei a escala do acorde, mas a questão é, como é que eu faço isso na hora que eu estou improvisando? Porque se eu for criar um solo decorado, fica mais fácil, porque eu tenho todo o tempo do mundo para escolher quais são as notas de primeiro grau de importância, de primeiro nível ali, quais são as notas do segundo nível, que são as notas que formam a escala do acorde, e quais são de fato as notas cromáticas. E o fato é que isso se reconfigura o tempo todo à medida em que você vai andando nos acordes da música. Então, saber não é tanto problema. O problema é que na hora que a gente vai improvisar, a gente não pode só saber, porque
você não tem esse tempo. Então, no DNA, o que eu faço? Tem um passo a passo para os alunos internalizarem esses níveis a ponto de ele nem pensar nisso, mas vai sair, entende? Então, quando ele ouve um acorde, ele já sabe o que é primeiro grau de importância, e ele não está pensando nisso. Fica natural, entende? Então, o objetivo da improvisação é isso, é você trazer esse conhecimento técnico, teórico que eu mostrei aqui na tela para uma situação prática de improvisação. Se você tem dificuldade de entender o porquê de tanta escala, lídio, dórico, porquê desse monte de escala, se você tem essa dificuldade e você tem dificuldade também de saber como é que você faz para colocar tudo isso no teu solo, fica tranquilo que eu vou te mostrar uma maneira de você resolver isso hoje, aqui nessa aula. É claro que um solo não se resume só às notas, né? É a relação escala-acorde e esses 3 níveis que eu falei aqui, né? Você tem que levar, tem muito mais coisa além disso, tem que levar em consideração, por exemplo, o ritmo, a articulação, dinâmica, expressividade, em suma. Tem muito mais coisa no solo, mas hoje, nessa aula de hoje, eu vou falar especificamente sobre essa relação das escalas com os acordes e como elas acontecem num solo. Se a gente fosse fazer uma analogia, seria como assim, pensa numa casa, né? Você tem as colunas, você tem as paredes e você tem a decoração da casa. Então, as colunas são as notas do acorde, são essas notas de primeiro grau de importância, de primeiro nível. As paredes são as notas da escala do acorde e a decoração da casa são as notas cromáticas. Então, vamos lá. Se você fica confuso com essa questão de escalas e solos, como é que essas coisas se combinam na prática, vem cá, presta atenção nisso aqui, você vai pensar no seguinte: primeiro, a gente vai evitar distâncias de 1,5 tom entre as notas de uma escala. Tom e meio entre as notas de uma escala, tá? Você vai evitar isso aqui. E a segunda coisa, você vai evitar 2 semitons seguidos. Então só vai fazer isso aqui. Se você fizer isso, já vai dar certo. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um acorde, vou pegar um acorde aqui, Dó com sétima maior. Você precisa saber as notas desse acorde. Então as notas desse acorde são Dó, Mi, Sol, Si. Agora você pega essas notas, Dó, Mi, Sol, Si. E aí agora, deixa eu ver se está chegando legal aqui, tá? E agora o que você vai fazer? Você vai seguir essas duas regras. Então vamos lá. Eu vou evitar 2 semitons seguidos e vou evitar 1,5 tom de distância entre as notas da escala. Então aqui eu vou colocar uma nota entre o Dó e o Mi. Que nota vai ser essa? Se eu colocar Ré bemol, aqui deu semitom, tá legal? Pode ter semitom, só não pode ter 2 semitons. Aí, só que aqui, daqui para cá, deu 1,5 tom. Então eu não estou respeitando essa regra aqui. Então tiro, coloco o Ré. A nota que eu vou ter aqui vai ser o Ré, que aí vai dar tom e tom. Aqui, do Mi pro Sol, eu posso ter o Fá, porque aí eu vou ter semitom aqui e vou ter tom aqui. Beleza. Mas eu também posso ter o Fá sustenido, porque aí eu vou ter o contrário, tom aqui e semitom aqui. E o Sol, do Sol pro Si, eu só posso ter o Lá, dentro desse esquema aqui. Porque do Sol para o Lá é um tom, do Lá para o Si é um tom. Se eu colocar Lá sustenido aqui, fica semitom aqui, mas eu vou ter 1,5 tom aqui. Se eu colocar Lá bemol aqui, eu vou ter 1,5 tom aqui. Então a nota que eu posso ter aqui é Lá. E aqui eu posso ter o Fá, vou colocar entre parênteses aqui, que é outra opção, o Fá sustenido. Quando eu faço isso, não vou fazer até melhor, vou fazer assim, ó. Vou colocar o Fá aqui
e vou escrever embaixo a segunda opção que a gente teve para esse acorde, que é colocando o Fá sustenido aqui. Fazendo isso, o que acontece? Essa escala de cima aqui é o que a gente chama de jônio, ou escala maior, né? É o jônio. E a escala de baixo é o lídio, tá? Isso aqui em relação à escala de acorde. São os nomes das escalas dos acordes. Então você tem aqui duas opções para esse acorde. Isso eu aprendi na época da faculdade, aprendi com um professor meu. Depois até descobri que ele viu uma outra pessoa falando, que eu nem lembro agora quem é, mas em suma, é uma ideia super simples e que vai desmistificar para você essa relação escala-acorde, escala e acorde, um monte de escala para decorar. É importante você saber os nomes? Eu acho importante sim você saber os nomes, só que não adianta nada você saber um monte de nome de escala, saber um monte de nota, como é que forma essas escalas todas, se na hora que você vai tocar você não consegue. Então, ó, aqui você não precisa nem saber nem qual é o nome da escala, você só precisa treinar, ver as notas do acorde e as notas que estão em volta dessas notas do acorde. Acabou. Agora, lembre, o mais importante mesmo com isso aqui, você não vai conseguir improvisar sem pensar na escala, você não vai conseguir improvisar com liberdade, você não vai sentir que você tem liberdade para solar na guitarra se você parar por aqui. Esse aqui é um primeiro ponto, vamos dizer assim, para você entender o que você faz, mas depois você tem que ir para a prática para realmente saber como é que faz para você dominar isso aqui. Senão fica uma informação que você aprendeu, você não consegue colocar na prática. E isso chega a ser, eu acho que chega a ser até mais frustrante do que o cara que não sabe, né? Porque o cara que não sabe, ele fala, bom, eu não consigo improvisar, porque afinal de contas eu não sei, os caras falam aí lócreo, não sei o que, eu não sei nada disso, então ele fica com a sensação de que, pô, ele não sabe, porque ele não sabe esses nomes quando as pessoas falam. Mas quando o cara já sabe os nomes, já aprendeu as escalas, já aprendeu até como é que digita aqui, mas ele não consegue criar música com o sol dele, aí é mais frustrante. Então por isso que eu estou te falando que isso aqui não te leva a improvisar, mas é um pontapé inicial, porque você precisa saber o que tocar. Você precisa saber, esse é o primeiro passo, é saber o que está disponível para eu tocar em cada tipo de acorde. Eu preciso saber isso. E depois você tem que fazer a absorção. Já falei sobre a absorção em outros vídeos, você pode procurar também. Você vai precisar fazer a absorção para de fato você conseguir jogar isso para a prática, para você chegar a conseguir improvisar sem pensar na escala, para ficar natural para você. Então o que acontece? Eu falei aqui do acorde maior, e no acorde maior, né, no acorde Dó com sétima maior, a gente acabou chegando naquelas duas opções ali. E mesmo se você tiver enrolado até com aquela parte que eu mostrei ali, se você sabe formar os acordes, você vê que o próprio acorde já te conta quais são as notas que você pode tocar, que são as notas de primeiro nível, que as notas estão aqui, ó, Dó, Sol, Si, Mi. Se eu colocar em sequência, fica Dó, Mi, Sol, Si. Agora, entre cada uma dessas notas que formam o acorde, eu vou colocando as outras notas. Então, Dó, Ré, Mi, Fá ou Fá sustenido, Sol, Lá, Si. Então, eu faço aqui jônio e lídio. Depois eu vou ter que fazer a absorção para conseguir de fato tocar isso em toda a extensão do instrumento. Aí eu vou pegar um Dó aqui, para eu ter ideias. O lídio. Para você conseguir colocar isso na prática, entende? Mas o primeiro passo é você realmente entender. Primeira coisa é entender. Por quê? Senão fica sempre aquela ideia assim de mas improvisação é muito complexo. Eu estou te mostrando aqui que, na verdade, tudo se resume a isso. A você saber quais são as notas do acorde e quais são as outras notas que podem conversar com essas notas do acorde. Tudo se resume a isso. Mas o primeiro ponto é você entender como funciona.